Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, mordidos pela serpente. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes no deserto poderiam demorar para olhar para a serpente levantada. Poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo de metal. Poderiam pedir uma explicação científica. No entanto, nenhuma explicação era dada. Deviam aceitar a palavra de Deus que lhes enviava através de Moisés. Recusar-se a olhar era morrer. Não é por meio de debates e discussões que a mente é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e a levou com ele. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Começou a ver o reino de Deus ao se submeter à direção do Espírito Santo. Existem milhares hoje em dia que se dizem pastores ou cristãos, que precisam da mesma verdade ensinada a Nicodemos, através daquela serpente levantada. Confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem ao seu favor. Quando são chamados a olhar para Jesus e a crer que Ele os salva apenas pela sua graça, exclamam: como pode ser isso? Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar pela vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é o nosso Salvador. A fé é a mão que se apodera dos méritos de Cristo, o remédio para o pecado. E nem sequer podemos nos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Diz a Escritura sobre Cristo: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento vem de Cristo tão seguramente como vem o perdão. Como então iremos nos salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma vida nova. Os pensamentos são colocados em obediência à lei de Deus e à vontade de Cristo. O coração, o espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar em si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Na entrevista com Nicodemos, Jesus lhe abriu o plano da salvação e missão. Em nenhum de seus discursos posteriores explicou tão completamente, passo a passo, a obra necessária ao coração de todo aquele que quer herdar o reino. No começo de seu ministério, abriu a verdade a um membro do Sinédrio, ao espírito mais apto a receber, a um designado professor do povo. Mas os guias de Israel, no entanto, não receberam de bom grado a luz. Nicodemos ocultou a verdade no coração, e por 3 anos aparentemente pouco foi o fruto. Mas Jesus conhecia o solo em que lançou a semente. As palavras dirigidas à noite àquele ouvinte na montanha não foram perdidas. Por algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo, mas observava a vida dele e pensava nos seus ensinos. Várias vezes no conselho do Sinédrio, frustrou os planos dos sacerdotes para destruir a Cristo. Quando finalmente Jesus foi erguido na cruz, Nicodemos relembrou o ensino no Olivete. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma verdade simples.
Todos fomos mordidos pela serpente, o diabo. Em nossas veias corre um sangue contaminado pelo veneno da serpente, e certamente morreremos todos, a menos que em algum momento olhemos para a cruz e nos convertamos àquele que nela morreu. Então, o homem recebe o antídoto para este veneno e é salvo pela graça, um favor imerecido conquistado na cruz. Pense nisso e que Deus seja contigo.